endividado, cheque especial, empréstimo para pagar outro empréstimo, dinheiro emprestado de familiar para pagar conta. Você já teve alguma situação dessa? Provavelmente você esteve na situação dessa porque você não controlou seu orçamento, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vem comigo? Vamos lá! Olá, jovem de todas as idades, eu sou o Walter Rufino, criador do canal Walter Educa, que fala sobre educação e planejamento financeiro. Tem uma pesquisa quentinha do SPC Serasa e é sobre ela que nós vamos conversar hoje, tá ok? A pesquisa é essa daqui, ó, vou mostrar para vocês. Ela diz o seguinte, que 48% dos brasileiros não controlam o próprio orçamento. Eu vejo isso muito nos meus atendimentos que eu faço, as pessoas enroladas na própria conta porque o salário não consegue pagar o que ela se comprometeu a pagar. Isso é gasto da pessoa, ou CLT, ou pessoa que tem alguma outra forma de autônomo, o pequeno, não só o pequeno, tá? Já encontrei empresários grandes aí também que não controla o orçamento, gastando mais de 20, 30 mil reais e não controla o orçamento, né? Essa pesquisa levantou interessante, ó, 48% dos brasileiros não controlam o próprio orçamento, quase 50% da população. E aí você fala, então tem 52% que controla, então a economia tá boa, né? Tá tudo tranquilo. Mesmo 52% que controlam finanças, né? Mesmo nesses 52% mais da metade, apenas 1/3 planeja com antecedência. Então não tá tão bom assim, né? E pessoas que tiveram nome sujo passaram a controlar mais as finanças. Isso é um dado positivo, né? Depois da pancada, a pessoa começa a mudar um pouco as suas ações diárias. Vamos falar agora sobre os demais dados, né? Então, o planejamento é sempre importante. E é que tal? Na pesquisa percebeu-se o quê? São poucos os brasileiros que admitem ter disposição para organizar suas finanças com regularidade, né? Tem algumas pessoas que começam, depois param, faz na virada do ano, né? Em dezembro começa a fazer, janeiro faz, fevereiro já começa a falhar e depois para. Tem aquela outra pessoa que no mês do aniversário começa a fazer esse planejamento e depois para também. Então é uma situação que ainda falta muita evolução com relação a essa parte para os brasileiros, né? Nesse levantamento aí dos 48, foi levantado o seguinte: se 48% dos consumidores não controlam o orçamento, qual o motivo que faz que eles não controlem o orçamento? E aí, o principal motivo foi 25% que eles confiam na própria memória. É aquela pessoa que fala assim, eu fui contratado recebendo 3 mil, e aí eu pago água, pago luz, pago seguro, pago transporte, e aí vai sobrar tantos por mês, né? Só que aí no mês ele compra um par de sapato, esquece, memória esquece, né? Eu lembro de um colega meu que falava, não confie na memória do homem, confie no papel que você anotou. Isso é importante. Muitas pessoas confiam na memória, mas é tanta informação hoje em dia que se você não anotar, você acaba se enrolando mesmo. Outros 20% desses 48% que não controlam orçamento, eles não controlam de forma nenhuma. Eles não anotam quanto ganham, não anotam quanto gastam, né? Eu lembro de algumas palestras que eu participei de pessoas que simplesmente não sabiam quanto ganhavam, né? E aí quando fala que não sabe, né? Que negócio assim, não sei se é 333, né? E 25 centavos, ou é 350, é que não sabe mesmo, literalmente. Só ganha 5.700 e acha que ganha 8.000 ou coisa assim. Aquelas pessoas que acham que foi contratado por 8.000 ou por 3.000 e esquece que tem dívidas, né? Descontos no Olerite.
Então a pessoa vive achando que o salário dele é aquele salário bruto, né? Não sabe realmente que tem um salário líquido aí descontado já depois daqueles descontos da chefia, né? E 2% é aquele pessoal que simplesmente delega a função para terceiros, né? É aquela situação que o filho acha que o pai ou a mãe vai fazer esse controle. No casal, o marido que deixa para a mulher fazer esse controle, ou a mulher que deixa para o marido fazer esse controle e simplesmente não controla, né? Mas, se temos 48% de pessoas que não controlam, nós vamos falar dos 52% que controla, né? A grande maioria, não, está muito equilibrado e tem os seus problemas também, né? Segundo a pesquisa aí, ó, mesmo entre aqueles que realizam controle efetivo de suas finanças, 52%, a frequência com que anotam e analisam suas despesas não é adequada. Vejam bem, as palavras importantes aqui, ó. Anotar e analisar sua despesa, né? Não adianta muito. Eu já encontrei pessoas que anotavam tudo que gastavam. Tinha um caderninho lá de 4, 5 anos que ela anotava tudo. Fui ali, comprei a bala, comprei o gás, comprei ração pro gato, fez a doação, tá tudo anotadinho. E aí você pergunta, quantos por cento vai na alimentação? Ela não sabe. Quanto você gastou? Ah, tá anotado. Então ela, contrário daquela pessoa que não anota nada e confia na memória, essa confia totalmente na anotação. Só que aí tem anotado, mas não analisa, né? Pra que serve anotar se você não vai direcionar essa informação, né? Não tem muita função. Se você não sabe se esse mês você gastou mais ou menos que o outro mês, quais as perspectivas para os meses seguintes, mas está tudo anotado, então não adianta nada. Outro dado aqui, ó, que somente 1/3, 33%, planeja o mês com antecedência, né? Você imagina se você fez aquele planejamento de um ano, você sabia que em janeiro você tinha que pagar IPVA, ou você dividiu, você sabe que em junho vai entrar a primeira parcela da renovação do seguro do seu carro, né? Você já tem um controle que não é 100%, né? Tem as suas falhas. Imagina essa pessoa que só faz planejamento com mês de antecedência, né? Imagina a pessoa que não faz esse controle, não é mesmo? Dessa pesquisa também, ó, 27% só anotam os gastos após o fechamento do mês. O que quer dizer? A pessoa vai gastando, chega no fim do mês, imprime o extrato do banco ou dos bancos, né? Muitas pessoas têm mais de um banco. E aí vai dizer, ó, gastei tanto com isso, tanto com aquilo. E aí muitas vezes também vai chegar um momento que por um gasto a mais não previsto acaba se enrolando também. E aí que interessante, né? Na pesquisa foi levantado também que 78% dos brasileiros até conseguem terminar o mês com todas as contas quitadas, né? Isso é bem positivo, né? Mas, aí vem o mas, 33% dos casos acaba não havendo sobras no orçamento. Então qualquer caso, é aquela pessoa que ganhou 1.000, gasta 1.000, ganhou 3.000, gasta 3.000. E aí um dia que precisa fazer um exame, vai ter que entrar em alguma dívida que não estava previsto, um carro que quebra, um conserto que é necessário, uma geladeira que queima, né? Então mesmo gastos que não são tão grandes acabam gerando uma bola de neve que no momento seguinte vai entrar na turma dos endividados, né? Na sequência vem os 22% que sofrem para administrar e deixam com frequência de pagar seus compromissos, né? Ele tem o controle, faz o controle, paga as contas, mas de vez em quando esquece daquela prestação que fez, aquela compra do negócio legalzinho no shopping que achava que tinha que comprar esse mês e acabou não comprando, né? E o que acontece? 48% dos consumidores brasileiros passaram pela situação de estar com o nome sujo nos últimos 12 meses, né?
E aí tem um colega meu, o grande professor Reinaldo, ele diz o seguinte, que o SPC, né? O que é o SPC? É o Serviço de Proteção ao Crédito. E aí muitas pessoas veem o SPC protegendo as lojas, né? Protegendo o comércio. Só que segundo ele, que eu achei muito interessante, que ele protege você de você mesmo. Protege você de continuar gastando sem ter dinheiro para gastar. É interessante. E aí vocês vão entender o motivo na sequência aqui, ó. O tempo vai passando, você vai gastando, você vai controlando ou não, ou sim ou não. E aí chega a situação que você pode entrar no SPC, né? O pessoal chama no SPC, que é o tal do nome sujo. E o que a pesquisa revelou? Que a negativação serviu de aprendizado. Olha, é aquele negócio, né? Gato escaldado. Eu esqueci o resto dessa frase, mas é alguma coisa assim. Gato escaldado fica com medo, alguma coisa assim, né? Esqueci agora o ditado popular. Mas diz o seguinte: 39% disseram ter passado a controlar mais os gastos após a situação, né? O nome ficou sujo e ele passou a tomar mais cuidado com os gastos, então passou a controlar mais. Isso é importantíssimo. 34% reflete mais antes de realizar a compra, né? Aquelas perguntas básicas: preciso disso? Tem que comprar agora, né? Muitas pessoas não fazem estas perguntas. 21% deixaram de prestar nomes a terceiros, né? Que é aquela questão do cunhado, do primo, da prima, da tia que pede dinheiro emprestado? Não, ele pede o nome. Eu vou comprar um carro, a prestação tá bacana, só que eu tô sem crédito na praça, você pode comprar pra mim, eu vou te pagando? Tá certinho meu nome, né? E aí você presta, você não compra no seu nome. Ele leva o carnê para casa dele, paga o primeiro mês, paga o segundo, paga o terceiro, depois do quarto não paga mais. Não paga mais. E aí o que acontece? O seu nome fica sujo, ele fica lá com bem e você fica com o nome sujo, né? Então muitas pessoas deixaram aí de prestar nomes a terceiros, né? E 18% evita comprar cartão de crédito, que, se mal usado, também causa problemas e problemas muitas vezes graves, né? Quem não sabe usar tem que treinar. No meu curso eu ensino a como usar cartão de crédito e aproveitar as vantagens, né? Desde pontos para trocar por alguma coisa, milhas de viagens. Tem alguns colegas meus que inclusive faz alguns anos que já viajam de férias só gastando as milhas, né? Mas isso aqui é assunto para outro vídeo. E aí eu trouxe para vocês, aqui eu fiz alguns itens que podem ajudar vocês a ter esse controle, né? Então o primeiro assunto aí, primeira ação que você deve ter é reunir a família. Reúna a família. Deu uma travada aqui, vamos lá. Reúna a família. Reunir a família para quê? Todos dentro da sua casa, mesmo que só uma pessoa tenha renda para sustentar, todos a família tem que estar ciente do que está acontecendo. Crianças devem participar dessas reuniões? Claro, é obrigação delas saberem que quando sair do quarto, apagar a luz, apagar a televisão, elas têm que saber que estão contribuindo com isso, né? Faça um planejamento anual, né? Em janeiro tem tais contas para pagar, e aí vocês vão ajustando, né? Vai chegar na sequência aqui, Faça um planejamento anual, faça o controle mensal e ajuste continuamente, né? Então, muitas vezes algumas contas vão diminuir, outras vezes algumas contas vão aumentar. E aí vocês vão ajustando conforme a necessidade. Não deixe, por exemplo, alguns casos que eu peguei. A filha faz aniversário em agosto. E aí no começo do ano a pessoa fala assim: nós não vamos fazer aniversário para Maria Chiquinha em agosto, porque esse ano a gente tem que economizar. E aí chega no meados de julho, tá de férias, e aí decide que vão fazer um aniversário. E aí gasta aquele dinheirão que não estava no planejamento.
e aí vai passar o resto do ano enrolado, vai virar o orçamento para o outro ano já no vermelho. Acontece muito desses casos, né? Então, se você pensa em fazer aniversário para o seu filho, para sua filha, faz planejamento antes, né? Reserva uma parte. Se você não tem condições, não tenha vergonha de não fazer, né? Em vez de gastar aquela nota com buffet para chamar os amigos e tal, faz uma coisa em casa, compra um bolinho, compra alguns salgados, chama o vovô, a vovó, com as pessoas mais próximas e tira umas fotos. A criança vai ficar tão feliz quanto fosse aquela festa gigantesca, tá? Não tenha dúvida disso. Tenho experiência aqui, tendo 2 filhotes que a gente já fez festas grandes quanto festas pequenas e a lembrança é a mesma. Molecada, é aquela questão da criança, né? Você compra um carro de R$500 e a criança brinca com a caixa, né? É muito interessante isso. Pedir ajuda não é vergonhoso, tá? Então, se você está enrolado, chama aquele seu colega que entende mais de educação financeira, conversa com ele, vai te ajudar, né? Tem bastante vídeos na internet, eu estou aqui disponibilizando também. Manda um e-mail. Logo eu vou lançar um curso muito bacana também, tá ok? Mas às vezes uma dúvida só já vai dar uma direcionada muito bacana. E é que é interessante que a próxima ação é colocar as mudanças em ação. Se você previu que tinha que gastar menos, gaste menos. Se você previu que seus maiores gastos vão para determinadas ações, direcione para determinadas ações. Colocar em ação é uma das partes mais importantes. Já vi gente com planejamento anual sem fazer nada. Já vi pessoas que têm controle por ter, mas não colocam em ação. Então, a principal função é colocar em ação. Vai gastar mais em determinada coisa, gaste. Vai gastar menos em determinada ação, gaste. Vai juntar dinheiro durante alguns meses para comprar lá na frente. Coloque em ação, tá? Sempre planejando. E claro, rever todas as ações periodicamente, tá? Fique sempre atento com mudanças de leis, né? Já teve caso aí que uma senhora idosa pagava IPTU há não sei quantos anos, simplesmente porque ela não sabia que ela, com mais de determinada idade, ela poderia pegar a isenção do IPTU, né? E são coisas simples, né, que a pessoa tem direito e acaba não colocando em prática, né? Apesar que não existe almoço grátis, mas tem que ficar sempre atento a estas questões, tá ok? Então a pesquisa falou sobre controle de orçamento. Muitos brasileiros nem sequer faz este orçamento. Muitas pessoas não sabem quanto que ganham, não sabem quanto que gastam, não faz planejamento. Mas você, a partir desse vídeo, você vai fazer, reúne a família, faz o planejamento anual, e aí você vai assistir esse filme. Estamos em fevereiro, começo de fevereiro, e aí vem aquela ideia: mas já passou janeiro, não dá mais para fazer. Mentira, meu cara, pode fazer. Se você tiver assistido esse filme em novembro, pode colocar em ação. Você pode colocar primeiro seu controle, né? A partir de novembro, por exemplo, até dezembro do ano que vem. Você faz esse controle e a partir de depois, no outro janeiro, você estabiliza para o ano civil, né? De janeiro a dezembro. Mas se você estiver assistindo esse vídeo em julho, mesma coisa. Faz de 1 ano e meio, né? De julho até dezembro do ano que vem, e depois você ajusta conforme a necessidade, tá? Não tem nada difícil em relação a isso, mas precisa de muita disciplina, muita conversa com a família e muita atenção, tá ok? Então eu sou o Walter Rufino, educador e planejador financeiro. Para me acompanhar nas redes sociais é só digitar @WalterEduca. Coloca no Google, coloca no Bing, que vai aparecer minhas redes sociais, sejam Facebook, Instagram, no LinkedIn. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é só mandar no e-mail contato@waltereduca.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Até!